pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, ou o horário que vocês estiverem me assistindo. Eu sou a professora Leila Santos, eu sou farmacêutica, sou doutora em imunologia. Estou aqui hoje para falar para vocês sobre as variantes do SARS-CoV-2 que têm surgido e a vacinação, ok? Este módulo pertence ao curso de Recomendações de Biossegurança, Prevenção e Controle da Covid-19. Vamos lá? Então, professora, o que são as variantes e como elas surgem? As variantes nada mais são do que mutações na sequência genética do vírus que proporcionam a alteração na forma de infecção. Então, quanto maior a propagação do vírus, maior a circulação dele nas pessoas, maiores as chances dele, sofrer essas alterações genéticas. E esses vírus novos, que a gente tem aqui mutados, geram uma série de consequências. Então, talvez as principais seriam o refinamento do modo de infecção, nas células do hospedeiro, no caso nós, o homem, falando especificamente do SARS-CoV, ele utiliza uma proteína que a gente já tem no nosso corpo, que é a ECA, que é uma proteína que tem uma outra função, que ela faz a ligação com a angiotensina 1, mas que ele aproveita a existência dessa proteína, então ele se liga nessa proteína, ele liga uma porção da sua estrutura, que a gente chama de espícula ou proteína spike, se liga na nossa proteína e adentra as nossas células, especialmente as células pulmonares. O que acontece? Quanto mais difundido, quanto maior a transmissão em uma determinada população, esse mecanismo de infectividade fica melhor, mais refinado, acelerado, e isso faz com que o vírus fique tão potencialmente transmissível e mais letal, tá? Então, isso vai acontecer sempre que a gente tiver uma propagação descontrolada na população. Isso serve para qualquer tipo de vírus, para qualquer doença endêmica que tenha essa propagação descontrolada em uma população, ok? E aí, quais são as consequências, professora? Como eu disse, o refinamento no modo de transmissão, as cepas vão ficar mais transmissíveis e mais agressivas, e potencialmente mais letais. Então, você pode ter uma taxa de transmissão maior ainda, uma taxa de letalidade muito grande, um aumento do tempo de internação, que é o que a gente está vendo. E talvez o mais preocupante, que são os possíveis mecanismos de evasão dos imunizantes. Então, pode ser que ele aprimore esse DNA, esse RNA ou DNA, e ele consiga evadir dos anticorpos neutralizantes e as células de memória que são geradas por meio da vacinação, da aplicação dos imunizantes. Por isso que no estrangeiro, lá nos países estrangeiros, as variantes são chamadas de VOC, Variant of Concern, ou variante de preocupação. Então, a preocupação maior, lógico, ser transmissível é uma preocupação grande, aumentar o tempo de internação é uma preocupação imensa, e aumentar a letalidade, nossa, nem se fala. Mas a preocupação de evasão dos imunizantes, ela é muito, muito preocupante, no sentido de talvez as vacinas não conseguirem neutralizar, não conseguirem frear essa transmissão a tempo, ok? Então, essas variantes of concern, ou VOC, tem surgido aí em todos os lugares do mundo. Ontem mesmo eu vi que tem mais uma na Índia, mas, assim, endêmicas no mundo, a gente tem 3 principais que estão acometendo um grande número de pessoas ao mesmo tempo. A primeira foi essa do Reino Unido, que ela tem a B117, tá? Então, ela tem um aumento da taxa de transmissão e aumenta o tempo de internação, o paciente fica mais tempo internado e no estado mais grave. A versão sul-africana, a B1.351. Professora, por que tem essa numeração? Normalmente
é o local de alteração do loco gênico do vírus. Então, é aquele local ali que houve essa mutação, então eles colocam essa sequência, né? Essa sul-africana, ela tem um aumento da carga viral, tá? Então, a pessoa, quando ela conversa, né, tem esse contato próximo com a outra, a carga de vírus que é transmitida é muito maior, quantidade, a gente está falando de quantidade, é muito maior. O aumento da transmissão também, né, por conta disso, e o que tem se visto é que elas são resistentes à neutralização. O que isso quer dizer? Pessoas que já tiveram coronavírus, né, produzem anticorpos neutralizantes, produzem células T de memória, porém não são eficazes quando entram em contato com a B1351, a sul-africana, elas se infectam novamente, ok? E aí, em janeiro de 2021, né, dois visitantes japoneses, né, chegaram no Japão, advindos do Amazonas, fizeram um mapeamento genético, testaram positivo, fizeram um mapeamento genético, encontraram essa variante P1 amazonense brasileira, tá? Que hoje, né, é a predominante em todos os estados, tá? Até ontem, era até 20 estados, hoje eu olhei novamente, é a predominante em 24 estados brasileiros. Então, assim, no Brasil, os casos que estão surgindo são predominantemente dessa P1. Também tem uma nova no Rio de Janeiro, P2, que é uma variação dessa P1. Professora, qual que é a diferença dela? Então, ela é muito parecida com a versão sul-africana, porque ela aumenta a transmissão, ela aumenta o tempo de internação e ela parece ser resistente à neutralização dos anticorpos próprios. Então, assim, a pessoa que já teve Covid, provavelmente, se ela entrar em contato com a P1, ela vai ter de novo. Tá? Então, esses quadros de reinfecção estão cada vez mais comuns no Brasil. E aí, isso está empurrando, né, a curva de número de casos, ela está em escala exponencial, né? Daí as medidas de restrição, de lockdown que a gente está vivendo hoje no país, tá? E aí você pode me perguntar, professor, e as vacinas? As vacinas, elas funcionam contra as variantes? Tá? Esses imunizantes que a gente está usando, eles são ok? Eles funcionam? E a resposta é sim, eles funcionam, tá? Hoje, no Brasil, a gente tem 3 vacinas, né, que podem ser utilizadas. A gente tem 2 de uso emergencial e uma de registro definitivo. Então, a Pfizer-BioNTech, né, que é os laboratórios dessa vacina, eles conseguiram o registro definitivo na Anvisa. E a gente tem a Oxford, da AstraZeneca, que é produzida, né, em parceria com a Universidade de Oxford, esse laboratório americano, a AstraZeneca, que também tem o uso emergencial, também tem um pedido para uso definitivo, e a Coronavac, que é produzida em parceria da Sinovac com o Instituto Butantan, no estado de São Paulo, também de uso emergencial. Professora, como que essas vacinas elas vão agir no nosso corpo? Elas funcionam? Muitos efeitos colaterais, né? Então, vamos lá. Então, a AstraZeneca, né, ela é uma vacina absolutamente pioneira, porque até então a gente tinha vacina com vírus atenuado ou vacina com vírus inativado, tá? A AstraZeneca, ela é uma vacina de RNA mensageiro. O que é isso? É uma sequência da proteína spike do vírus, inserida em um adenovírus, né, que é um vírus super, um vírus super inofensivo, né, para o nosso corpo. Então, o adenovírus funciona como um cavalo de Troia, e aí é colocada essa sequência de RNA da proteína do vírus, e misturado com algum adjuvante, para mostrar para o sistema imune que há um agente diferente ali, é injetado nas pessoas. Basicamente, esse é o mecanismo do imunizante. A Coronavac, ela é um mecanismo mais clássico, tá? Então, ela é bem clássica, ela é o vírus inativado, é uma tecnologia bem mais antiga, tá? Então, assim como a vacina da polio, assim como a vacina do sarampo. Então, aí a gente tem essa questão do vírus inativado, é uma tecnologia bem mais clássica aí, e super conhecida, e a Pfizer,
tá? Ela também usa uma sequência de RNA mensageiro, porém ela não usa um cavalo de Troia, um adenovírus como a AstraZeneca. Professora, o que elas têm em comum? Todas precisam de 2 doses, todas. Né? Por que isso, professora? Na primeira dose, você está sinalizando para o sistema imunológico, né, que há aquele patógeno fake ali naquele local, e o sistema imunológico começa uma resposta, orquestrar uma resposta via de anticorpo. Tá? Mas o que mata o vírus, de fato, são células de memória, células T de memória. Então, na segunda dose, você vai gerar essas células T de memória, porque quando você entrar em contato com o vírus verdadeiro, o que vai acontecer? Essas células vão matar o vírus e você nem vai perceber, você vai ficar saudável, não vai ficar doente. Tá? Então, esse é mais ou menos o mecanismo, por isso que é necessário 2 doses. Com o passar do tempo, provavelmente, todas essas vacinas serão aprimoradas, né, e a gente vai conseguir uma imunização completa apenas com 1 dose. Mas isso vai levar um pouco mais de tempo, né? Existem cientistas trabalhando 24 horas por dia para que essa tecnologia esteja disponível. Professor, e com relação às variantes? Vamos lá. Nesse sentido, no que concerne o surgimento de variantes, a Coronavac leva uma pequena vantagem. Qual, professor? A Coronavac, ela utiliza o vírus inteiro inativado. É o vírus inteiro morto, certo? Mais um adjuvante, no caso pode ser o álon, que é o hidróxido de alumínio. Então, e isso vai sinalizar para o sistema imunológico. Então, assim, independente se há variantes, mutações na sequência da proteína spike do vírus, a vacina ainda assim o seu corpo ainda assim vai conseguir produzir anticorpos e células T, né, contra esse coronavírus, essa variante do coronavírus. Bom, isso é o que os resultados dos estudos do Instituto Butantan mostrou até agora. Com relação às demais vacinas, por elas serem de RNA mensageiro, que é uma sequência que codifica a proteína, da proteína spike muito específica, alterações dessa proteína spike, alterações genéticas do vírus nessa proteína spike, pode fazer com que, né, às vezes, o vírus mutado consiga escapar desse anticorpo que o seu corpo produziu mediante essa vacina. Professor, isso está acontecendo com a variante brasileira, britânica? Não. Isso foi visto principalmente na variante sul-africana frente à vacina da Pfizer. Tá? A AstraZeneca, aí a gente tem, né, isso foi questionado aos laboratórios, aos outros fabricantes, a Janssen, a Moderna, né, a Janssen e a AstraZeneca soltaram notas, né, notas técnicas de estudos que eles mesmos fizeram, que a vacina deles se mostraram eficaz em produzir anticorpos, né, para todas as variantes testadas, né, que são todas as variantes aí que estão emergentes, que estão endêmicas no Brasil. A Moderna, que também é uma fabricante de vacinas, porém americana, ela afirma que a vacina dela é eficaz contra as variáveis britânica e brasileira, mas com baixa ação frente sul-africana. Então, por isso que há uma atenção, tá? Mas, por enquanto, no que concerne as vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil, a AstraZeneca e a Coronavac, ambas são super eficazes em todas as variantes, né, que a gente tem aí, e especialmente na variante brasileira, tá? Professora, mas isso é muito específico. E como por que será que ele consegue escapar? Como eu falei, a questão da alteração nessa sequência de proteínas, né? E por que a nossa célula de memória, o nosso anticorpo, a nossa célula de memória, ela funciona como uma chave fechadura, certo? Então, você tem uma chave que funciona só para aquela porta. Então, é a mesma coisa, você vai gerar um anticorpo que vai funcionar só para aquele tipo do vírus, tá? Porém, dependendo da vacina, no caso da Coronavac, como é o vírus inteiro, é como se você gerasse uma chave universal, né? Então, você consegue um anticorpo um pouco mais, uma ação um pouco mais ampla do que as vacinas de RNA mensageiro. Mas a boa notícia é que as vacinas que a gente tem
todas funcionam, por enquanto, né? Aplicadas no Brasil, as duas aplicadas no Brasil, funcionam contra as variantes que estão endêmicas no mundo, ok? Professor, e o que a gente pode fazer para frear o surgimento dessas variantes? Então, é o que a gente já conhece, é o que é preconizado pela OMS desde o começo de 2020, que é o distanciamento social, o uso de máscara, a higienização das mãos e o uso de álcool 70 ou desinfetantes como lisoforme, etc., para a desinfecção das mãos, objetos e etc., tá? A testagem em massa, por que isso, professora? A partir daí a gente consegue identificar focos, né, de infecções do coronavírus, isolar essas pessoas que tiveram contato com esses doentes, certo? E, lógico, a vacinação em massa, que sem ela nós não vamos conseguir ter essa parada de surgimento de variantes, porque quando o vírus para de circular num grande número de pessoas, as chances de mutações ocorrerem diminuem drasticamente. Então, a saída é vacina, vacina, vacina. Tá bom? Espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Vou deixar aqui meu contato de e-mail, tá? Qualquer dúvida podem entrar em contato comigo. E é isso. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.